Queridas irmãs, caros irmãos, boa noite. Boa noite. Nosso desejo de plena paz. Sintam-se todos fraternalmente abraçados. Nós temos a honra, o orgulho de retornar a casa, a convite da direção. Hoje, mais uma vez, representando a instituição onde nós estamos vinculados em serviço, Portal da Vida, irmã vizinha desta casa. Trazemos um abraço fraterno da diretoria, agradecendo pelo convite em nome do Portal da Vida, e um abraço extensivo a todos os frequentadores, a toda a comunidade. Então sintam-se fraternalmente abraçados. Muito bem. Se não me falha a memória, é o segundo ano que estamos à frente dessa tribuna para falar sobre um tema muito difícil, um tema bastante complexo, bastante delicado. Setembro Amarelo. Se não me falha a memória, é o segundo ano que nós estamos nesta casa em serviço. Via de regra, a Casa Espírita, nas atividades doutrinárias de palestra, ela tem como objetivo apresentar a doutrina espírita dentro do seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. A grande maioria das instituições espíritas trabalha o Evangelho. A grande maioria das casas, se nós olharmos a temática do mês inteiro, muitas casas já publicam o calendário do mês inteiro, com os palestrantes, os temas. 80% das palestras permeiam o Evangelho. E hoje eu vou fazer uma pausa. Hoje a casa me permite fazer uma pausa nesse trabalho. Então eu convido trabalhadores e frequentadores a assistir à exposição de hoje com um olhar diferente. O olhar diferente do habitual daqueles que têm frequência numa instituição espírita. Hoje o nosso comportamento, a nossa leitura, a nossa análise, a nossa introspecção daquilo que nós vamos apresentar em números, em conceitos, em alertas, tem um ar de campanha. Como a TV é um pouco pequena, o que for preciso eu vou fazer a leitura para facilitar os que estiverem no fundo. Então hoje o convite é para que façamos uma análise e um acompanhamento da exposição com um enfoque de campanha. Nós estamos numa campanha chamada Setembro Amarelo. Nós quem? Primeiro, a Organização Mundial de Saúde. O projeto Setembro Amarelo é um projeto da OMS, criada em 2014 e disseminada no mundo inteiro em pelo menos, no mínimo, 200 países que fazem parte do colegiado da OMS. Cada país tem um representante. Então esse colegiado é composto de 200 países que de 2014 para cá definiram que seria importante que cada país fizesse um trabalho de campanha, de conscientização, de informação sobre um problema crônico, um problema gravíssimo, e nós vamos ver os números. E nós precisamos saber disso, desse problema, e os meios de prevenção e de resolução dessa chaga social. No Brasil, a campanha do Setembro Amarelo ela é dirigida, coordenada pela Associação Brasileira de Psiquiatria. É ela que dá as diretrizes, o que dizer, o que não dizer, o lema, o estandarte, o trabalho, as regras de cada ano. E tem o apoio, claro, naturalmente, do Conselho Federal de Medicina, e que, por sua vez, no movimento espírita, também é abraçada pela Federativa Brasileira, pela FEB, que orienta as federativas estaduais em cada região. Em Santa Catarina, a Federação Espírita Catarinense, a FEC, que por sua vez orienta a todas as instituições espíritas, sejam filiadas à FEC ou não. Quem defende o Evangelho de Jesus, quem trabalha em nome de Allan Kardec pela doutrina espírita, deve, segundo a FEC e segundo a FEB, dentro do possível nas suas atividades doutrinárias, inserir esse tema. Falar sobre esse problema social, porque nós vamos ver adiante
que os números são muito graves, são muito sérios. E não são números da Europa, da África, da Oceania. São números que estão passando aqui nessa rua, talvez na casa do lado, ou nessa daqui, ou na de trás. São números que estão batendo a nossa porta, na nossa região. Vocês vão entender um pouco mais à frente. Então peço que o olhar hoje seja de campanha. O último slide, a última transparência, tem as fontes, porque a doutrina espírita ela se preocupa com a fundamentação. Os números que nós vamos apresentar aqui são verdadeiros? Quem garante? Eu? Mas a grande maioria não me conhece. Então a gente precisa trazer a fonte. Apresentamos um número, uma estatística. Quem foi que disse? Quando disse? Esse é o posicionamento científico. Saber a origem dos dados para que a gente possa saber se é verdadeiro ou não. Então, o último slide eu tenho 3 referências de onde nós buscamos grande parte desse material. E ao canto direito tem o meu contato, meu telefone de WhatsApp. Quem quiser esse material, pode anotar meu telefone, bate uma foto, ou me procura na saída, ou procura a casa, eles têm meu WhatsApp. E, eu assisti a palestra, eu gostaria de ter esse material. Assim que eu chegar em casa, eu envio. E eu tenho recebido um número muito grande de solicitações a cada palestra. Eu faço essa palestra desde o dia 1º de setembro. Hoje praticamente 22 dias, tirando os domingos, porque sábado ainda trabalhamos. Então eu tenho recebido um número de pedidos muito grande. E via de regra, de mulheres, a maioria das mulheres se sentem mais à vontade de pedir o material, e de mães, que estão vivendo muitos problemas do que nós vamos relatar aqui em casa, com seus filhos, com suas filhas. Muito bem, então nós estamos em campanha. Na área da saúde, e o suicídio é da área da saúde, se tem uma definição muito clara de que prevenção se faz com informação. Nós, há pouco tempo atrás, estávamos enfrentando ativamente a Covid. Nós recebemos uma série de informações da ciência, do Ministério da Saúde, dos órgãos responsáveis, de como enfrentar isolamento social, afastamento das cadeiras, abertura de janelas, o álcool. Qual o percentual do álcool? São todos? Não são todos? Máscara. Então nós recebemos informações e nós utilizamos das informações para a manutenção da nossa vida. Eu tenho uma filha de 9 anos, Ana Luísa. Em algum momento ela vai entrar na fase do namoro, vai ter um namorado, vai entrar nas relações sexuais. Eu, enquanto pai, enquanto educador, tenho uma relação muito próxima, muito amável entre ela e eu. Provavelmente a gente vai numa hamburgueria, que é o nosso passatempo favorito, cinema. Eu vou sair para conversar com ela e vou explicar. Quando ela for ter as relações naturais da sexualidade, como ela pode fazer para ter uma relação saudável sem uma gravidez precoce. Vou apresentar as informações dos métodos contraceptivos, para que ela tenha uma vida saudável da sexualidade e não ter uma gravidez que possa interromper os estudos, os projetos dela. E como é que ela pode se proteger de uma doença sexualmente transmissível, da AIDS, por exemplo? Apresento as informações para que ela possa se prevenir. Então, informação na área da saúde salva. Eu tenho certeza que todo mundo sabe qual é o método mais eficaz para combater o mosquito da dengue. Informação salva. É retirar a água que fica empoçada nos vasos, as caixas d'água, fechar, isolar. Creio que todo mundo sabe isso. É uma informação que salva vidas, que impede a proliferação do Aedes aegypti. Peço desculpas se de vez em quando eu travar, a minha fala está um pouco prejudicada por causa do meu aparelho, então de vez em quando eu ainda dou uma travada. A língua prende, o lábio prende. Muito bem, fazendo uma introdução bem rápida. O meu interesse pessoal, eu não sou da área da saúde. A minha formação é em administração e engenharia de produção. Mas eu trabalho no atendimento fraterno na Casa Espírita, tanto no portal como antes do portal, na CERT, na Cachoeira do Bom Jesus, há mais de 16 anos. E foram inúmeras vezes, que
que no atendimento fraterno, particularmente no portal, que é sempre feito em duplas, para a segurança do atendido e segurança também da casa, para ter sempre uma outra pessoa. Não foram poucas as vezes em que no atendimento, e sempre numa sala reservada, 2 trabalhadores mais o atendido, que pessoas de todas as idades, homens, mulheres, apresentavam as suas dores, as suas angústias e que afirmavam o desejo de morrer. Enfrentavam as dores, as dificuldades e não tinham mais esperança, estavam aflitos e asseveravam que se a morte viesse seria muito bem-vinda. Alguns inclusive com um projeto de abreviar a própria vida. O que dizer? Como dizer? O que não dizer? Porque uma pessoa que está sentada na sua frente, frágil, uma situação aflitiva que a gente não sabe. Adiantaria pegar o livro dos Espíritos, mas o irmão ou a irmã sabe que na questão número X, da obra número tal, do parágrafo, isso não vai funcionar. A pessoa já está aflita, já tem uma carga emocional que eu não sei qual é, que deve ser difícil, porque ela está ali buscando atendimento. Então a gente precisa ter empatia e naquele momento não apresentar respostas técnicas, livros, parágrafos, artigos, obras, espíritos, autores, mas acolher com responsabilidade, com segurança, para que a gente faça um direcionamento de uma alma que está ali, uma mãe de família, um pai de família, um filho, e a gente é responsável por essa pessoa. Então daí surge o interesse de tentar entender a dor do outro, a dificuldade existencial do outro, para que a gente possa juntos, indivíduo e portal da vida, e esta casa e qualquer outra casa, fazer um trabalho bem direcionado. Nós temos um tabu histórico, item 2, de que não se fala de suicídio. E eventualmente uma palestra ou outra, no começo, no meio da palestra, algumas pessoas acabam saindo, porque eu sei que é difícil. Eu sei, principalmente eu sei, porque eu estou desde o dia primeiro falando sobre isso. Então eu vejo pessoas que se emocionam, pessoas que depois me procuram, pessoas que se sentem desconfortáveis e algumas vezes eu vejo alguém indo embora. Faz parte, mas nós estamos em trabalho. Se 4 ou 5 mães das que me procuraram em situação de desespero seguiram alguma orientação do que está aqui, terá valido a pena. Uma pessoa que tenha sido orientada e tratada vai ter valido a pena no setembro inteiro em trabalho em prol dessa causa, porque foi uma vida que a gente preservou. Mas a gente até 2014 nós não falávamos sobre suicídio, porque é complicado, é delicado, então a gente finge que não sabe. Se acontece na família a gente não fala, se acontece na nossa comunidade a gente ignora. A gente quer saber dos artistas, porque a gente tem um fetiche meio mórbido, saber como é que foi, quer ver foto, mas não é o interesse de resolver o problema. E de 2014 para cá a gente vai ver os números que são assustadores. E em 2014 a OMS reúne os países e olha, não adianta a gente vir para cá, a gente se reúne, os representantes de cada país, a Alemanha, Brasil, Portugal, a gente olha os números, estão crescendo, a gente fica impressionado, a gente fecha o notebook, apaga a luz e vai embora. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa corrigir isso. E aí de 2014 para cá, a gente começa a fazer um trabalho de conscientização. E eu digo mais, se esse trabalho tivesse começado lá no início dos anos 2000, nos anos 90, a gente não teria os números que nós vamos ver mais à frente. Talvez hoje a curva já estivesse diminuindo, e não assim como a gente vai ver. Mas a gente começou a fazer em 2014, ontem. Praticamente ontem. 2014 nem conta, porque é um problema crônico, social, biológico, cultural, religioso, e a gente não vai mudar isso de uma hora para outra. O objetivo da exposição, que fique muito claro, Setembro Amarelo não tem como objetivo falar de suicídio. O objetivo de Setembro Amarelo é falar de vida. O objetivo de Setembro Amarelo é trabalhar a conscientização e a importância da valorização da vida. Essa lâmpada aqui tem como apagar? Só essa aqui? Acho que fica melhor, né? Pela valorização da vida, material da fé, Federação Espírita Brasileira. Então, que fique isso muito claro, esse conceito. O Setembro Amarelo não tem como objetivo
falar de morte ou de suicídio? Justamente o que é contrário, é falar da vida, da importância da vida humana, dos fatores de risco e dos fatores de proteção. Dados do Ministério de Saúde do Brasil, de 10 anos de casos estudados e acompanhados, de 2010 a 2019. Essa primeira linha aqui é a linha que tem o maior crescimento. Conseguem ver que aqui na ponta ela está subindo? Infelizmente, é a região sul, a Europa brasileira. A menor taxa de desemprego no Brasil está no sul. A menor taxa de pobreza está no sul. A Europa do Brasil. A capital tecnológica do Brasil, particularmente Florianópolis. Os parques tecnológicos. E de todas as regiões do Brasil, comparando-se inclusive com a região norte, nordeste, que são, do ponto de vista econômico, mais escassas, mais deficitárias, elas estão aqui embaixo, com um crescimento quase que insignificante. A região que destoa de todas elas é a região sul. Nossa região, por isso que eu disse que a gente não está falando de um problema da África, da Europa, do Japão, da Rússia. A gente está falando de um problema aqui do Bela Vista, do Roçado, do Floresta, de Porto Alegre, de Xanxerê, de Curitiba, Navegante. A gente está falando de uma coisa que está acontecendo aqui agora. Então a região sul é a região do país que mais tem níveis de suicídio. Outro problema, entendo serem a maioria mães a me pedir esse material. Conseguem observar que tem a cor laranja em crescimento vertiginoso? Faixa etária de 15 a 19 anos. De 15 a 19 anos. Tenho sido convidado para falar em escolas sobre esse problema que tem acontecido nas escolas da nossa região. Recentemente fui numa escola em Iguaçu falar sobre isso. A segunda faixa etária que tem mais índices de suicídio talvez daí fique um pouco difícil de ver, é a cinza. E ela acompanha um movimento parecido com a da laranja. Elas vêm acompanhando e de repente a partir daqui elas começam a crescer juntas. De 20 a 39 anos. Significa dizer que a faixa etária que tem maior índice de suicídios de 15 a 39 anos. Essas faixas de idade estão crescendo os números assustadoramente, de forma vertiginosa. Nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, nossos primos, netos. A única faixa etária que apresenta uma manutenção da curva com tendência de queda é a faixa etária de 60 anos ou mais, que é a azul, que começa a ter um decréscimo. Ela começa a ficar ascendente. E um outro dado. Aqui é a média de suicídios no Brasil. Tá. Conseguem ver que tem uma linha aqui? Esses dois estados aqui da ponta, eles superam muito a média. O primeiro deles, Rio Grande do Sul. E o segundo, Santa Catarina. Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os estados com maior número de suicídios no Brasil. E o Paraná vai logo em sequência. Olha a diferença. Aqui está a média, tá? Olha o quanto o Rio Grande do Sul é acima da média e Santa Catarina quase igual. Acima de todas as médias. Acima de Alagoas, do Rio de Janeiro, que é o último, Pará, Bahia, Pernambuco, Manaus. Então nós estamos falando de um problema da nossa região, que pode acontecer com a nossa família, com os nossos amigos, e a gente precisa saber que isso está acontecendo. Isso está acontecendo com a gente, angústias existenciais, problemas de ordem emocional, que a gente procure ajuda. A OMS, quando a gente fala OMS, não é só a instituição, são os 200 países que fazem parte desse colegiado. Eles entenderam em 2013, quando começaram a projetar o Setembro Amarelo, e em 2014 surge o projeto efetivamente, que a gente precisava falar sobre o assunto. Que fingir que não acontece, varrer para debaixo do tapete, fingir que não é com a gente, está ali, a gente não, finge que não vê.
não está dando certo. Não está dando certo, não está funcionando. A gente precisa sim falar sobre isso, de uma forma responsável, com alguém que domine o assunto, que tenha base, que tenha bem estruturado, um ambiente controlado, para que a gente não faça sensacionalismo, para que a gente não crie dramas desnecessários. Por isso que é uma campanha. Por isso que é uma campanha informativa. E por que a FEB orienta a Casa Espírita a falar sobre isso? O material da Federação Espírita Brasileira e do Conselho Federativo Brasileiro Nacional, que estipula as diretrizes do movimento espírita. Eles definem que o objetivo do Centro Espírita é, primeiro deles, o estudo e a difusão do Espiritismo. Óbvio, ponto. E atender as pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para os seus problemas espirituais, morais e materiais. Um dos problemas do suicídio é que dificilmente uma pessoa se suicida por causa de um motivo. O suicídio é multifatorial. Vários fatores contribuem para essa tomada de decisão extrema. E o movimento espírita e a Casa Espírita recebe pessoas que têm problemas espirituais. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que acreditais, de tal ponto que somos nós, os espíritos, quem vos dirigimos. No momento de dor, de desespero, de aflição, de angústia extrema, que os nossos pensamentos ficam atordoados, quais são as entidades espirituais que estão conosco? Que tipo de conselhos eles podem nos dar? É um risco? Orai e vigiai. Eu fiz alguma coisa da qual me arrependo e eu carrego uma mágoa comigo mesmo, não me perdoo, não me aceito, isso me traz problemas de ordem emocional e eu preciso aprender a trabalhar isso. Por mais que tenha errado, o amor cobre uma multidão de pecados e eu preciso aprender a digerir isso. Então, se eu não cuido dos meus aspectos morais, eu adoeço. Aí vem os processos obsessivos de ordem espirituais e é mais um complemento a um processo de desequilíbrio. E material. Exemplo, já atendi na nossa casa um jovem senhor que estava desempregado, mas ele tinha uma boa estrutura familiar, não estava enfrentando dificuldades, mas a visão dele era uma visão patriarcal. Ele era o homem da casa e era ele que tinha que sustentar o lar. Então na cabeça dele ele não aceitava, ele sentia muita vergonha, o aspecto moral influenciado pelo espírito, pelo material, e ele tinha a intenção de se matar porque ele dizia que ele não valia nada, porque ele em casa não conseguia trazer o sustento do lar, que não enfrentava dificuldades alguma, tinha uma situação muito boa até, e ele pensava em se suicidar porque ele estava desempregado. Então problema de ordem material desencadeou um problema de ordem moral e enfrenta um problema de ordem espiritual. Sim. Agora a gente vai falar sobre estatísticas. Duas delas que são as causas da nossa reunião hoje. 2 números. Um número é positivo, o outro número é negativo. Primeiro negativo. Aproximadamente por ano, 1 milhão de pessoas se matam. 1 milhão de pessoas por ano. São mais de 2.400 casos por dia. Significa dizer que uma pessoa se auto-extermina a cada 40 segundos. Desde a abertura, durante a nossa exposição e até o encerramento, no planeta inteiro, aproximadamente 60 pessoas terão partido desta vida, por iniciativa própria. Nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nossos amigos, vizinhos, pessoas da nossa comunidade, pessoas com família. Aí os números ficam um pouco mais complicados, tá? Para cada caso registrado, lembram que é 1 milhão, né? Estima-se haver mais de 20 casos mal sucedidos. O que é um caso mal sucedido? Alguém que tenta o autoextermínio, mas a SAMU socorre, o corpo de bombeiros, um policial, um familiar, coloca no carro, leva no hospital. Se fez ingestão de medicamento, eles fazem uma lavagem,
Alguém interferiu, intercedeu e a pessoa não veio a óbito. São as tentativas mal sucedidas. 20 milhões. 20 milhões de pessoas por ano. Agora mais um número. Para cada pessoa que tenta ou que consegue cometer o ato, 15 pessoas são afetadas diretamente de forma drástica. Os pais, os filhos, os avós, maternos, paternos, pessoas de uma relação muito próxima. Então eu não vou fazer a conta, mas a conta das pessoas afetadas diretamente nesse caso são de 20 milhões vezes 15. A gente tem a importância matemática das pessoas que são anualmente afetadas por esse problema social, por essa chaga, por essa pandemia que mata milhões de pessoas. A Covid está diminuindo, mas esse problema vai continuar em 2023, em 2024, em 2025, até que a gente tenha uma conscientização, porque não há uma tratativa que não seja a informação. E aqui o outro número que nos traz aqui, que é um número positivo. O primeiro número alarmante foi aquele lá, atrás. 1 milhão de pessoas por ano. E agora o número positivo, a luz no fim do túnel. 90% de 1 milhão poderiam ter sido evitados. Por isso que nós estamos aqui, porque muitas pessoas que se foram não tiveram acesso à informação, não sabiam o que fazer, estavam se sentindo sozinhas, não falavam com ninguém, guardaram as angústias, as dores para si, e no momento ápice do desespero, da dor, da aflição, por um problema passageiro, recorreram a uma decisão permanente e irreversível. Por isso que falar é a melhor solução. No momento de angústia, desabafar de forma responsável, bem orientada, de forma segura, acolhedora, para que a gente enfrente esse problema e saia dessa situação. Material da fé. 90% dos casos poderiam ter sido evitados. Pessoas poderiam ter sido salvas se tivessem sido tratadas antes do problema, antes do surgimento da dor e da aflição. Um outro caso, registro que não está no slide. A maioria dos suicidas, aqueles que registraram, que tentaram, que foram acolhidos, impedidos, as tentativas mal sucedidas, o suicida, via de regra, não quer morrer. O desejo dele não é a morte. O desejo dele é silenciar uma dor, uma angústia extrema que não dá trégua. Do momento em que acorda ao momento em que deita. A angústia, aquela dor e aquela voz insuportável fica atinando o dia inteiro. No momento extremo, ele quer silenciar aquela voz que machuca, que fere, e aí ele se suicida. Mas não é porque ele deseja a morte. Então nós estamos falando numa conta bem rasa, tá? De 900 mil vidas que poderiam ter sido salvas se nós estivéssemos em campanha desde 2000, desde 98, desde 94, desde 90, desde os anos 80. Talvez aqueles números daquela faixa etária dos 60 anos que está começando a cair, a gente percebesse uma curva parecida com todas as idades. E hoje que a gente vê, principalmente na faixa mais produtiva de 15 a 40 anos, um crescimento vertiginoso e significativo. Alguma coisa está errada. E, como eu disse, o suicídio ele é multifatorial. Vários fatores levam o indivíduo a se suicidar. O principal deles, o fator de risco principal, é um transtorno mental. Transtornos mentais são a principal causa dos suicídios. E o que é um transtorno mental? É uma alteração do nosso pensamento, do nosso humor, do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas escolhas, associadas a uma angústia. Aquela coisa que a gente sente que é ruim, mas às vezes não sabe por quê, só sente que tem alguma coisa que parece que vai dar errado. Imagina sentir isso a vida inteira, 1 ano, 2 anos. Com o agravamento do funcionamento psíquico, a nossa mente fica doente. Ela perde discernimento, ela fica incapaz de fazer escolhas de forma lúcida, com clareza, com ponderação. Existem 2 possibilidades, deixa eu ver qual é a mais adequada para mim. Ele não tem mais essa capacidade, porque ele passa a ser doente.
é um transtorno mental, é um desequilíbrio da nossa mente, do nosso cérebro. Ele adoece, como o coração adoece, o pulmão adoece, o rim, o fígado, o cérebro, acontece o mesmo. E o transtorno mental são doenças que são diagnosticáveis, identificáveis por um profissional, por um médico, e podem ser tratadas. E eu tenho um caso na minha família de uma pessoa muito próxima com ideação suicida já há alguns anos e que foi agravada pela pandemia. E como eu estudo isso e acompanho há muito tempo, eu orientei, incentivei, instruí, pedi, aconselhei que fosse procurar ajuda médica. E hoje essa pessoa está entre nós porque foi num psiquiatra. O diagnóstico veio muito fácil. O médico na primeira conversa já identificou um transtorno do humor, alteração de transtorno maníaco, um transtorno depressivo, melancolia, tristeza, abatimento, euforia, fala muito verborrágico, muito idealista, milhões de ideias, quer fazer milhões de coisas, não executa nada, mas é muito acelerada e fica naquela curva. O problema de quem tem transtorno do humor é a descendência, quando a pessoa está muito eufórica, muito idealista, fala muito, quer fazer milhões de coisas, mas acaba não fazendo nenhuma. Quando entra na descendência, quando ela percebe que vai entrar na melancolia de novo, é o momento que muitos exterminam a própria vida porque não querem mais aquela dor. Preferem esse estado de euforia, que também é prejudicável. Os dois extremos são ruins. E ela hoje está em tratamento. Faz uso de medicação prescrita, tarja preta, prescrita por um médico, um psiquiatra. E se não fosse esse remédio, muito provavelmente a minha mãe não estaria entre nós. E ela não frequenta o centro espírita. O que está mantendo ela viva é a medicina, é a ciência médica. Aqui um gráfico, só para vocês terem ideia do que é que acontece. São 16 mil casos efetivos de suicídio. 36% deles, esse em amarelo aqui, foram provocados por pessoas que estavam com depressão. E 23% por uso de substâncias psicoativas. Quais são? As drogas ilícitas e as drogas lícitas. O álcool. O álcool é a porta de entrada para todas as outras drogas. A gente pode de tudo, mas nem tudo nos é lícito. E o álcool é uma bebida, é uma droga altamente eficiente, de efeito drástico na nossa estrutura cerebral, mas ela é liberada. Gera emprego, patrocina a Copa do Mundo, patrocina a Champions League, patrocina a NBA. Então existe toda uma cadeia e eu trabalho diretamente com isso. Então falo com propriedade, eu vejo o que o álcool faz com os jovens. Eu vejo o que faz. Nós temos mais de 20 casas e nós vendemos muita. Tem casa que a gente não vende comida praticamente, é só bebida, é só combo, é vodka. E o estado depois no final da festa é deplorável. É deplorável. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio. Nós não podemos impedir, a gente só pode informar. Então vejam que mais da metade dos casos, depressão e substâncias psicoativas. Se a pessoa tem depressão e faz uso de substância psicoativa, algum tipo de droga ou álcool, o distúrbio está provocado. Uma informação é que todos os números que a gente viu até agora, chegamos até 35 milhões, numa conta rápida. A OMS estima que talvez esses números ainda possam ser acrescidos de 25% provocados pela pandemia. A pandemia da Covid desencadeia um aumento de 25% em ansiedade e depressão em todo mundo. Mas a gente só vai perceber esse resultado, aquelas curvas só vão ser atualizadas daqui a 3 ou 5 anos. Falando sobre depressão, uma doença estigmatizada e levada na brincadeira. A depressão não é drama, a depressão não é para chamar atenção, a depressão não é falta de Deus, não é falta de amor, não é preguiça e muito menos frescura. Depressão é a doença mais incapacitante do mundo. É a responsável por grande maioria dos afastamentos do mercado de trabalho no planeta. A grande maioria dos profissionais que são afastados por uma orientação médica é por depressão. A esmagadora maioria. E dos suicidas também.
Então, depressão é um problema crônico, é uma psicopatologia grave que requer tratamento, acompanhamento. Depressão não se cura entrando num quarto de um depressivo, batendo a porta, esbravejando, levanta daí seu vagabundo, sua vagabunda, tá aí, não quer nada com a vida, aí abre a cortina, deixa o sol entrar, levanta daí, puxa a coberta, tem louça lá para lavar, vai lá que a depressão vai sair, um caminhão de terra para carregar, 500 tijolos, uma laje para bater, essa depressão sairia rapidinho. Quem dera que fosse assim. Quem dera que a psiquiatria resolvesse o problema da depressão lavando louça, varrendo calçado, ou pintando uma parede, ou carregando carrinhos de brita. Quem dera que fosse assim. Depressão é uma doença crônica, que precisa ser acolhida, precisa ser tratada. O depressivo precisa de atendimento, de acolhimento. Por isso que nós fomos estudar lá na origem, quando eu falei sobre o meu objetivo inicial, era entender isso. Porque não se cura um depressivo dando 3 tapinhas no ombro dele, vem cá, deixa disso, tá aqui um abraço, rapaz, olha a noite, que linda, a luz da lua, as estrelas, o grilo, o sol, o azul do mar. O depressivo que está vivendo uma angústia, ele não enxerga as cores e a beleza da vida como quem está apaixonado ou quem está bem, pleno, enxerga. O olhar dele é acinzentado. É um olhar de quem está doente, ele está se desligando da vida. A depressão desconecta a pessoa da sua realidade. E aí o violão que eu sempre toquei está ali abandonado. Há 3 semanas. O tênis que eu usava para correr sempre está abandonado. O quadro que eu sempre pintava, as tintas, a aquarela, está ali encostado há 3 semanas. O som, o que seja. Mas a gente não percebe. Porque eu chego em casa e vou para o Instagram. E tenho 400 stories para assistir, as fotos que eu postei, quero ver quem viu, quem não viu, e eu fico alucinado aqui no Instagram, e a pessoa se desconectando da vida do meu lado. Não está mais estudando da asepsia, não corta unha, não toma banho, está sem vontade, ficar deitada mais do que devia, excesso de apetite ou ausência dele. A pessoa está se desligando, eu não vejo. E aí de repente quando eu largo o celular que a bateria acabou, eu olho, a cadeira está vazia. Ué, mas cadê o fulano? Ah, você não sabe? Anda rápido porque o velório é daqui a 2 horas. Aí a gente começa a recapitular, sente culpa, porque a gente está conectado com o mundo e a gente não está conectado com as pessoas em casa, nem com a gente. Porque a gente deita e fica no Instagram e fica ali super excitando o cérebro até que a gente dorme e o celular bate na cabeça. Às vezes eu já tomei com o celular na cabeça. Acredito que a grande maioria aqui já tem acontecido isso, de quase apagar e bota o celular de lado, carrega. Pode estar desencarnando, mas você vai carregar ali, morrer e deixar de carregar. É uma das grandes causas de suicídio entre os jovens, principalmente no Instagram. A Associação Americana de Psiquiatria entrou com um pedido na corte máxima dos Estados Unidos para que o Instagram tirasse o número de curtidas das fotos uns dos outros. E o Instagram tirou há 4 anos atrás. Só que o Instagram recorreu. E há 3 anos atrás o Instagram ganhou de novo o direito de mostrar. Então, alguns anos atrás, 2 talvez, a gente não conseguia ver quantas curtidas a foto dela tinha. Ela conseguia ver a dela, mas eu não conseguia saber, porque os jovens estavam numa disputa por popularidade. Botavam as fotos e aquele, um tinha 350, o outro tinha 3.000 fotos. O que tinha 350 não sabia lidar com isso, necessidade de autoafirmação da juventude, chegava em casa, nos Estados Unidos é muito comum, e se enforcava. E a Associação Americana de Psiquiatria precisou entrar na corte americana para tirar essa informação. E aí o Instagram ficou mal visto pelos usuários, porque é bom a gente saber quantas curtidas tem o outro, eu sou mais popular do que ele, tem mais visualizações, mais engajamento, e as vidas estão sim, né? Deixa eu acelerar para a gente terminar. Como nós dissemos, o suicídio ele é multifatorial. Então, multifatorial sendo a causa, multidisciplinar precisa ser a tratativa. A primeira delas, que isso fique muito bem claro para todos, é buscar ajuda médica. O primeiro passo de qualquer pessoa que tem transtorno mental, que acha que está vivendo algum problema emocional, é procurar ajuda médica. O meu pai é cardiopata, já fez ponte de safena, já fez um monte de coisa. Se eu chego em casa e ele me diz, filho, eu estou me sentindo estranho, estou com pressão no peito, o braço está dormente, sintomas de infarto, eu coloco ele no carro, eu não levo ele para o portal, eu não chamo a equipe de médiuns para ir para a sala mediúnica botar ele na mesa,
Porque se acontecer alguma coisa com ele, eu vou preso. E tenho que ir preso, porque eu tenho que levar ele para o hospital regional. A minha filha de 9 anos, se começa com febre 38, 37, 39, dou medicamento, a febre aumenta, ela começa a perder os sentidos, a ficar meio mole, eu não levo ela para o Portal da Vida ou para cá, para qualquer casa que seja. Coloco ela no carro, levo para o hospital infantil. Eu levo para um pediatra, para o médico atender. Divaldo Pereira Franco, um dos grandes nomes do movimento espírita, com mais de 95 anos, há 3 meses, 4 atrás, teve sintomas de Covid. Ele estava na Mansão do Caminho. Não levaram ele para a sala mediúnica e chamaram o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Levaram ele para o ambulatório da Mansão do Caminho. O primeiro atendimento do Divaldo foi com um clínico, que fez a medicação, fez os exames, ficou tratando no ambulatório. Depois é que ele voltou para as atividades, aí foi para a mesa mediúnica, foi fazer tratamento espiritual em paralelo. O primeiro tratamento, primeira busca com médico, de preferência com psiquiatra. Depois que eu estou em tratamento com psiquiatra, eu vou fazer uma psicoterapia, uma terapia, conversar com um psicólogo. Aí sim, no centro espírita, buscar atendimento fraterno, conversar com o trabalhador, olha, eu não estou me sentindo bem, eu ando angustiado, pensamentos em desordem, pensando coisas que parecem que não são minhas, não são legais. Aí o centro espírita vai acolher. Centro de Valorização da Vida, telefone 188, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente liga, fala dos nossos problemas. Centro de Atenção Psicossocial, aqui embaixo tem mais algumas informações, hospitais. Existem diversos canais e meios de proteção para nós que estamos enfrentando um problema. Um caso bem rapidinho que eu li recentemente. Uma jovem saiu da aula na UFSC, chorando copiosamente, angustiada, e ela saiu da aula decidida a se suicidar. E aí ela estava caminhando em direção a Beira-Mar, porque ela pretendia ir para um shopping que fica no centro, porque de lá é alto e ela tentaria se projetar lá de cima, o que é infelizmente muito comum. Quando ela passou na frente do Hospital dos Servidores, ela, por um ato involuntário, nada acontece por acaso, ela entrou na recepção da emergência, chorando fora do comum, de forma descontrolada. Passou um profissional da área ali, olhou e achou estranho a atitude dela e foi fazer a abordagem. Era uma assistente social. Ali ela manifestou o desejo de morrer. Ela segurou a menina pelo braço, sentou ela, falou: daqui você não sai, chamou o segurança cuidou dela, ela tentou sair e seguraram, foi tratada, foi medicada, a família veio, ela está bem entre nós, porque buscou ajuda num local, de forma inconsciente, no hospital, e foi atendida, e ela está aqui, contando a sua história, defendendo a necessidade de falar, de buscar ajuda. Se não fosse esse momento, talvez ela tivesse ido para o Beira-Mar Shopping e feito o ato extremo. Vou passar isso aqui, quem quiser esse material depois vai ler, eu vou passar para isso aqui. É um convite da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina e dessa casa também. Tenho certeza que eu vou falar em nome da casa. Primeiro, uma informação. Reconhecer os fatores de risco, tudo que a gente viu que pode levar um indivíduo a esse ato extremo. E os fatores de proteção, o médico, psicoterapia, atendimento fraterno, os meios de sair do problema, são fundamentais e podem ajudar. Aí embaixo, aqui eu vou ler aqui, está aqui completo. Vejam que eles falam, os médicos, e que essa casa também fala e defende, tenho certeza. Se você acha que está, se você acha, não é nem se você está, é supondo. Se você supõe, se porventura, se você desconfia ou acha que está enfrentando problemas relacionados à saúde mental, ou conhece alguém em casa, identifica por mudança de comportamento, humor, de atitudes, que essa pessoa também está passando por alguma dificuldade, procure ajuda. Falar é a melhor solução. Não guardar para si. Não manter essa dor, essa angústia sozinho, porque no momento de desespero a gente perde a nossa noção, a nossa responsabilidade pessoal e a gente acaba optando por uma saída equivocada. Aqui os sites que a gente retirou o material, ficou um pouco desconfigurado, não era para estar assim, e apareceria o meu WhatsApp, infelizmente não está aparecendo.
Se alguém quiser o material, pode pedir para casa ou na saída que podem me abordar, eu passo o meu número. A princípio o slide ficou desconfigurado, não apareceu meu número. Então, eu sei que o clima fica um pouco tenso, é um assunto desconfortável. Eu que o digo, eu chego em casa exausto, desde o dia primeiro falando sobre isso, atendendo pessoas depois pelo WhatsApp. Então há uma carga emocional envolvida. Agradeço a casa e parabenizo pela oportunidade de falar sobre um tema difícil. Se alguém está passando por algum problema semelhante ou acha, procure ajuda. Se está identificando alguém em casa, não fique de braços cruzados, porque são vidas humanas, são vidas que podem ser salvas se estiverem bem direcionadas em tratamento. Muito obrigado e muita paz a todos. Obrigado, cara. Permite, aqui a gente tinha, a Salete tinha nos passado o link, seria permitido fazer algumas perguntas ali. Hoje não? Até eu anotei uma aqui para passar. Posso acender já, né? Pode. Isso. Consegue entender? Sim, a pergunta é sobre o livro Memórias de um Suicida, e que é um livro que conta a história do Vale dos Suicidas, onde a princípio Maria, mãe de Jesus, estaria em trabalho de redenção dessas almas que cometeram suicídio. Só que no movimento espírita há um equívoco de acreditar que todo o espírito suicida vai para o Vale dos Suicidas. Existem diversos livros de Chico Xavier na psicografia de André Luiz, em que a tratativa dos espíritos suicidas ela é absolutamente diferente, principalmente, particularmente em Missionários da Luz, em que os espíritos tratados naquele momento, eles são atendidos de uma forma muito diferente dos suicidas que apresentam-se no livro da Ivone do Amaral Pereira. Porque existe uma particularidade para cada caso que tem os fatores agravantes ou os fatores atenuantes. Por exemplo, o aborto. O aborto e o suicídio são duas atitudes bastante complexas do ponto de vista espírita e do ponto de vista das consequências futuras. O aborto, ainda existem certos fatores que são atenuantes, a depender da situação, do contexto, de todos os fatores sociais, biológicos, psicológicos envolvidos na ação. O mesmo se aplica em relação ao suicídio. Em nossa casa, certa vez, uma pessoa que tinha um parente suicidado-se, recomendaram a leitura do livro da Ivone, dos Memórias de um Suicida, e que é um livro que não deveria ser recomendado para alguém que está passando por um período de luto provocado pelo suicídio, porque quando a pessoa está enlutada, ela fica sensível, e tudo aquilo que ela lê, ela acredita que de todas as dores, a mais grave que tem na obra, existem diversos relatos, a pessoa da família dela que desencarnou estaria naquela condição das mais graves da obra. E talvez a pessoa que se suicidou na família dela esteja numa condição mais amena e mais equilibrada, se é que podemos dizer dessa forma, como no livro dos Missionários da Luz. Então o Vale dos Suicidas, ele existe do ponto de vista da doutrina espírita, mas os espíritos que se suicidam não necessariamente todos vão para lá. Nós lembramos, por exemplo, do André Luiz, que era um suicida, de forma indireta e inconsciente, mas consciente porque ele era médico. Então ele desencarnou por problemas de álcool. Quem já assistiu o Nosso Lar, no início da obra, ele, além de clínico, ele tinha doenças sexualmente transmissíveis, porque ele era muito infiel à sua companheira e fazia uso em excesso de alimentos gordurosos e de álcool. Então ele sabia que estava se suicidando. E ele desencarna na condição de suicida. Os espíritos do umbral que o acompanham e que o atormentam o chamam de suicida, mas ele não vai para o Vale dos Suicidas. Era isso? A princípio sim, né? Então, do ponto de vista espírita, sim, consta que existem o Vale dos Suicidas. Assim como, lendo um artigo que eu
veio agora na memória sobre isso. Assim como nós temos alguns pontos da cidade que existem os usuários de crack, chamada Cracolândia, mas nem todos os que usam crack estão ali. Existem outros que fazem uso do crack e que estão em outras regiões periféricas e que preferem não ficar naquele local. Mas naquele local da Cracolândia é onde existe a maior concentração e naturalmente chama mais atenção. Cláudio, nessa faixa etária de 19 a 39 da nossa região sul, qual é o fator mais preponderante para essa estatística? Exigência de estudo? Não evolução da fase de infância para a fase de adolescência, amadurecimento? O que seria? Segundo os estudos, ainda por ser um estudo recente, ainda o problema da área da saúde é que é preciso ter tempo, se chama de distanciamento histórico. Então precisa ter um distanciamento histórico para ter uma análise mais apropriada. Segundo constam, uso de substâncias psicoativas, as drogas, o álcool, desestruturação familiar e alienação tecnológica. São os maiores fatores de ansiedade no jovem, mas principalmente a bebida alcoólica, que desencadeia todo o transtorno mental. Por isso que a droga de entrada é o álcool. Obrigada. Mais alguém? Por isso que é importante a gente falar sobre o álcool, porque, como eu disse, né, eu trabalho numa empresa que tem mais de 20 restaurantes e nós atendemos a classe A+. Então região de Jurerê, pessoas que têm uma situação financeira fora do comum, pessoas que gastam tranquilamente no jantar 25 mil por cima, pessoas que vão para um jantar e só de bebida na mesa, quando a gente faz o encerramento da conta, dá 12 mil de vodkas, de Dom Perignon, de champanhe. E são pessoas que entram tanto do sexo masculino como feminino, bem alinhados, bem vestidos, roupas caríssimas, mulheres em salto altos, cabelo, maquiagem, homens também com roupas lindas. E ao final da festa, depois que a vodka faz efeito, depois que a cerveja faz efeito, o combo que a gente vende para eles, com 400% de lucro em cima do que eles estão comprando, nós da empresa, o dono da empresa está enriquecendo com a debilidade da saúde daquelas pessoas que estão ali. E aí eu vejo vídeos de amigos que eu sei que passam por problemas emocionais, que têm distúrbios emocionais, e aí eles pagam caro para ir num lugar, aí a pessoa coloca sentado, coloca um funil na boca, derrama vodka, aí a pessoa lambe o sal aqui, e aí o mexicano fica sacudindo a cabeça da pessoa para o efeito da vodka ser mais contundente. E aí depois, 2, 3 dias depois, a gente ouve os gatunos comentando: ah, lembra daquela mesa, daquela moça que subiu, que chorou, no final a coisa se matou. Então o álcool é grande estimulante das pessoas que nessa faixa etária que acabam se suicidando. Só que existem algumas linhas de pesquisa que estão falando das redes sociais, do transtorno de ansiedade e depressão provocada pela rede social, que é o motivo inicial, mas que é agravada pela depressão. É a depressão e o transtorno de ansiedade que começam com o uso, o vício da tecnologia, que levam ao final ao ato extremo. Mais alguém? Muito bem. Fechou? Então, nós vamos mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Cláudio pela palestra, os ensinamentos, os esclarecimentos, que são muito importantes, né? Para a gente ter conhecimento, poder levar para a nossa vida, talvez para nosso convívio familiar, social, né, no trabalho, a gente possa, de repente, um pouquinho, possa conscientizar, né, mostrar para alguém que é muito importante, né? Então, vamos
vamos agradecer, só temos a agradecer todas as energias que aqui foram trabalhadas, derramadas sobre todos nós. Que o Mestre Jesus possa nos iluminar sempre, nos acompanhar para a nossa caminhada do dia a dia, levar essa energia de paz, de amor para nossos lares, nossos familiares que lá estão, que não puderam estar aqui por vários motivos, mas que a gente possa levar um pouco dessa energia de amor e desses ensinamentos. Que assim seja, Senhor. Obrigada a todos. Vamos ter um passe coletivo. Obrigada.